Conforme a gente vinha aplicando a primeira demão, a gente vinha sentindo. Macrofibra, tinha outros panos que tinha algumas macrofibras e identificamos que esse piso ele estava sujo. 400 metros quadrados de prime, 400 metros quadrados de nivelante. 400 metros de prime, 400 metros de nivelante. Fala galera, beleza? Tudo certo? Galera, então, aqui nós estava dando uma preparada num piso, tá? A gente ia aplicar a primeira demão de primer nessa parte do piso, certo? E identificamos que esse piso ele estava sujo, ele tinha poeira nele. Então, o que que a gente faz? O que que a gente viu até agora? Que antes de fazer a aplicação em algum produto, precisa fazer a limpeza, certo? Então a gente estava passando um mopzinho aqui para fazer a limpeza nele. Um estava passando mop, o primeiro vinha varrendo, o outro já vinha passando um mopzinho úmido e um terceiro já ia vir com lança-chama, porque essa aplicação nós já ia fazer no mesmo instante. Então quando o primeiro lá do fundo que está varrendo chegava no final do pano que nós tinha colocado no nosso plano de pintura, na nossa meta do dia, depois que ele chegasse lá na meta do dia, ele já voltava aqui no começo com a primeira de primer. E o do mop também. Voltava aqui na primeira no início para começar a aplicar o primer. Enquanto o terceiro ia ficar no lança-chamas e o quarto ia lá preparar o produto. Então, só reforçando aqui, é o que a gente tem conversado desde o início desse treinamento. A limpeza na hora do acabamento vai estar sempre junto, em todas as etapas. Gente, olha só. Aqui, como vocês podem ver, tá? É uma filmagem que a gente fez quando nós estávamos aplicando a primeira demão do primer raspado no piso grande, tá? Aí, como você pode ver na imagem, nós estamos fazendo a aplicação da primeira camada do primer raspado. Como é que nós fazia aqui, pessoal? Nós estava aplicando aí, como eu já mencionei anteriormente, nessa aplicação nós fizemos a preparação de todo o piso, uma vez só. Preparamos todo o piso, lavamos todo o piso, depois o que que a gente fazia? Depois, conforme o nosso plano de pintura que a gente fez, tá? A gente tinha que aplicar 2 demãos de primer raspado. O caso é o seguinte, tem que tomar uma decisão. Ou tu aplica o primer raspado de uma vez só em todo o piso, ou você faz de tantos em tantos metros cada etapa e vai fechando, tipo 2.300 metros quadrados. No meu plano de pintura, vamos fazer 400 metros quadrados por vez. 400 metros quadrados de prime, 400 metros quadrados de nivelante. 400 metros de prime, 400 metros de nivelante. De acordo com a quantidade de pessoas que você tem para produzir, de acordo com o tempo que você tem para produzir e de acordo com o que recomenda o fabricante do produto. Por quê? Neste caso aqui, se eu não me engano, nós tínhamos um prazo determinado, tá? Para aplicar a primeira demão de tinta, para nós aplicar a primeira demão de primer, sem precisar lixar para a segunda demão de primer. E também para a aplicação do nivelante. Então, por isso que a gente tinha que tomar uma decisão. Se a gente aplicasse essa demão de primer em todo o piso numa vez só, ok, dá para fazer. É uma questão de escolha. Só que tu vai ter um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Se eu aplicar a primeira demão de primer em todo o piso,
vencendo o tempo de cura do produto, que é, nesse caso aqui, era 48 horas. Então, quer dizer, o que isso significa? Para tu aplicar uma demão em cima da outra sem precisar lixar, tinha que ser tudo no prazo de 48 horas. Então, se tu fosse fazer a primeira demão de primer em todo o piso, provavelmente tu ia levar ali uma semana. Supondo aqui, tá? Isso varia da quantidade de pessoas e a intensidade do seu trabalho, vale? Isso varia de uma consequência de decisões, certo? Mas vamos supor que levasse 5 dias. O que nós ia ter que fazer? Aplicar a segunda demão de primer. Só que como venceu o prazo das 48 horas de cura, nós ia ter que lixar o piso, todo o piso, com uma enceradeira. Claro que não é um lixamento muito demorado, tá? Pegava uma enceradeira, botava as lixas embaixo, dava uma passadinha, só para dar uma ofuscadinha, coisinha leve, algo rápido. Mas que num piso de 2.300 metros quadrados, esse algo rápido ia se tornar bem demorado. Aí vamos colocar aí, lixar todo um piso desse de uma forma rápida, mesmo assim ia levar uma semana. Então, quando o piso é grande, qual que é a decisão a se fazer? No nosso caso, o que nós optamos em fazer? Aí, nós aplicava num dia 400 metros quadrados de primer. Num dia, se passasse um pouco, não tem problema. Teve situações que a gente teve que lixar. Mas nós pegávamos um dia, bom, vamos passar primer hoje. Hoje tiramos o dia só para passar primer. Ah, hoje deu 400, hoje deu 500, hoje deu 600, não importa. Toca a ficha, aplica o máximo que der. No segundo dia nós já tínhamos que fazer a seguinte leitura. Nós temos que aplicar a segunda demão de primer, uma quantidade que nós possa aplicar o autonivelante no máximo 2 dias, certo? Então o que a gente fez? No primeiro dia, vamos supor que no primeiro dia nós apliquemos 400 metros de quadrado de primer. No segundo dia, mais 400 metros quadrados. Ok. Deu prazo de 24 horas entre um dia e outro. Beleza. Não precisamos lixar. 400 metros quadrados num dia, 400 metros quadrados no outro. Bom, o terceiro dia já é o nivelante. Quer dizer que esses 400 metros quadrados nós temos que aplicar no máximo em 2 dias esse nivelante. No máximo em 2 dias. Por quê? Para não precisar lixar. Tá? Então, se tu quiser fazer 200 metros quadrados num dia e 200 metros quadrados no outro dia, ok, tá dentro das 48 horas. Então era isso que nós seguia, de acordo com o tempo que a gente tinha, tá? De acordo com o tempo que a gente trabalhou nesse cronograma de trabalho. Teve casos aí que a gente aplicou primer 600 metros no primeiro dia, no segundo dia aplicamos 400, no terceiro dia, no quarto dia nós aplicamos o nivelante, e aí aqueles 200 que sobrou da primeira demão de primer, nós lixava. Nós seguimos rigorosamente o que mandava fazer o fabricante. Então sempre esse é o plano de pintura que tem que fazer. Tem que ver o que manda o fabricante, qual que é a recomendação do fabricante para a aplicação do produto dele. Precisa ver o prazo que tu tem para fazer o trabalho, quantas pessoas tu vai precisar colocar para fazer naquele dia, tá? Então mais ou menos essa é o plano de pintura que a gente fez, tá? Agora daqui em diante, cada trecho a gente vai botar sempre, depois de cada aula a gente vai botar um videozinho do piso que a gente estava fazendo lá na hora que a gente estava fazendo o nivelante no piso. Beleza, pessoal? Eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, tá? Vou sair de cena, se precisar aqui, se eu lembrar de mais algum detalhe, eu volto aqui, tá? E falo. Mas a ideia aqui é nós mostrar na prática o que a gente está fazendo no nosso curso lá no piso da salinha. Então o que a gente fez lá na primeira demão de primer, que vocês viram antes,
É exatamente o que nós estamos fazendo agora. Tudo que a gente fez lá, as etapas que a gente está fazendo lá, são as etapas que a gente fez aqui. Gente, olha só. Então nós estava vindo aplicando o primer, certo? E agora vocês vão ver um barulho de fundo aí, tá? Que é o lança-chama funcionando. Por quê? Tinha panos que a gente ia identificando que tinha muita macrofibra ainda por cima do piso. Então, conforme a gente vinha aplicando a primeira demão, a gente vinha sentindo. Tinha uns panos que não tinha macrofibra, tinha outros panos que tinha algumas macrofibra, tinha alguns panos que tinha muita macrofibra. Então, mesmo na hora que a máquina Politriz fazia o lixamento, por ser muita macrofibra, em alguns panos ficou muito em excesso. Então, a gente vinha com alguém já queimando essa macrofibra aí. Vinha alguém na frente queimando e já dando uma varridinha, passando um mopzinho se precisasse, e os outros vinha aplicando o primer. Barulho da macrofibra. Aliás, o barulho do lança-chamas queimando a macrofibra. Então, quando ela evapora, sobe a evaporação da água que está embaixo e cria aquelas bolhas. Para fazer teste de umidade de água no piso é o seguinte: vocês vão ter problema com bolhas de ar por causa da macrofibra. Então, mas e como é que tu vai saber se é bolha de ar ou se é bolha de ar? E aí, gostou dessa aula? Olha só, esse conteúdo que você acabou de assistir de graça faz parte do meu treinamento completo de autonivelante epóxi industrial, avaliado em R$ 1.500. Eu estou liberando essas aulas aqui no YouTube gratuitamente, porque meu objetivo é ajudar quem quer se qualificar a entender de verdade desse mercado. Então, se você tiver paciência, toda semana sai aula nova, de graça, aqui no canal. Então, não perca tempo e já se inscreve. Mas para você que tem pressa em aprender e quer algo a mais, além de só aprender a dominar as técnicas, clica no link aqui abaixo para acelerar o seu aprendizado. Comprando o curso completo hoje, além de assistir às mais de 22 horas de conteúdos de uma vez só, direto do seu celular e sem anúncios, você ganha certificado de especialista, planilhas de consumo e o meu suporte VIP, direto no WhatsApp, para tirar dúvidas na hora da obra. Além disso, dominando o autonivelante, você faz pinturas epóxi e autonivelante uretano por intuição. Tudo isso por R$ 997. E para quem é esse treinamento completo com suporte? Vamos lá!
Serve para o pintor tradicional, aquele que quer parar de brigar por preço de diária e quer faturar alto com os pisos industriais. Para quem quer abrir a própria empresa ou empreitar e precisa de segurança técnica para dar garantia ao cliente. Para o profissional que quer propor parcerias lucrativas com construtoras, engenheiros, arquitetos, amigos. E também para você que é dono de comércio, oficina ou que pretende fazer na sua própria residência ou no seu próprio piso, economizando milhares de reais em mão de obra e aplicando com a certeza de que vai dar certo, porque eu vou estar te dando suporte. Então, quer saber mais? Clica aqui embaixo na descrição desse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nenhuma notificação do YouTube.